mas eu tive um sonho. Isso é algo que está acontecendo, não é algo que vai acontecer, já está acontecendo, mas eu tive um sonho hoje. E eu sonhei claramente e acordei assustado. Eu tive um sonho e eu sonhei com o céu. O céu estava cinzento, mas o céu estava cinzento demais sobre a cidade de Brasília. Brasília. Eu olhava o céu de Brasília e eu contemplava o céu de Brasília cinzento demais. Eu vi os três poderes de Brasília, os três poderes constituídos em Brasília, e pairava sobre os três poderes. É como se o céu caísse sobre Brasília. Os três poderes, a partir de hoje, vai entrar na minha agenda regional. E eu dizia, na agenda do Senhor, na minha agenda. E será decisivo. Quanto mais acocho tiver, muito mais irá se acochar. E Deus manda dar um recado para Brasília e para todas as autoridades. Mais um sonho profético acontecendo. As Sagradas Escrituras diz: o que eu faço hoje, tu não entendes, mas entenderás depois. O apóstolo Reginaldo Rolim, durante uma live no dia 30 de agosto de 2024, realizou uma live de urgência em seu canal do YouTube. O apóstolo disse que sonhou com o céu de Brasília cinzento e com 3 nuvens negras pairando sobre os 3 poderes. E hoje, analisando o cenário político do Brasil, estamos vendo este sonho se cumprir na íntegra, pois grandes são as investidas para tentar acusar e prender o ex-presidente Bolsonaro. Hoje, mais do que nunca, está um vídeo muito importante, muito relevante. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para o máximo de pessoas. Fique agora com mais um sonho profético dito pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Porque sei que nós estamos vivendo momentos decisivos na nação brasileira, né? No momento decisivos na nação brasileira nós estamos vivendo, e aí eu tirei um dia um pouco para ficar recluso em oração, porque a responsabilidade é muito grande, maior do que todos vocês pensam. É a responsabilidade de ser porta-voz de Deus. É isso que eu me sinto como porta-voz de Deus. Essa responsabilidade de ser porta-voz de Deus, dizer que Deus diz. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que se o profeta dissesse algo e não cumprisse, aquele profeta morria. Graças a Deus, nós não estamos vivendo o Velho Testamento, né? Porque o ser humano é falível. O único que é infalível é Jesus de Nazaré. Mas eu tenho observado que Deus tem sido grandioso comigo, e eu acredito que 97% das coisas que tenho sonhado tem acontecido. 97% das coisas que tenho sonhado tem acontecido. Deus é um Deus misericordioso. Vocês lembram que quando Deus manda Jonas ir para a cidade chamada Nínive e profetizar sobre aquela cidade, que ele iria destruir aquela cidade. Jonas, ele sabendo que Deus era misericordioso, ele foi ao porto, pegou a passagem e desceu o porão de um navio. Porque sabia que Deus era misericordioso e que Deus poderia mudar de opinião ou de ideia se o povo de Nínive clamasse. E assim foi. O povo de Nínive se arrependeu e Deus não queria mais destruir Nínive. Aí Jonas estava no meio do caminho, né? Ele vai para o fundo de um barco. Deus manda um vento impetuoso, um mar, e ali o comandante começa a jogar sorte, cai sobre Jonas, e ele pede para que o comandante lance no mar. E o Senhor prepara um grande peixe. Esse grande peixe engole Jonas, e depois de 3 dias e 3 noites do vento do inferno, a Bíblia diz que Jonas clama ao Senhor, em Jonas 2. E aí, aonde é que Jonas para? Na mesma cidade aonde Deus queria que Jonas estivesse, cidade de Nínive. Ou seja, nós vamos sempre estar na posição em que Deus deseja. Nós sempre iremos estar na posição que Deus quer. Sempre nós iremos estar nessa posição. A posição que Deus quer é a posição que nós iremos estar.
Se nós fugirmos da posição, Deus vai preparar uma situação, um vento forte, para que nós possamos voltar no centro da vontade de Deus. Então, você se lembra do profeta Isaías, que foi ao palácio de Ezequias? Profetizar para Ezequias que ele arrumasse a casa dele, que ele ia morrer e não iria viver? O que aconteceu? Ele foi e profetizou, mas quando ele foi saindo, ele ainda estava no pátio do palácio. Ezequias volta o rosto contra a parede e começa a gritar e clamar e pedir misericórdia. E Deus muda a sentença de Ezequias, acrescenta 15 anos no relógio de Acais, que é 15 anos de vida na vida dele. E Deus manda Isaías voltar na mesma hora. Veja só como é que o profeta ele ficou. Volta na mesma hora e profetiza. Ou seja, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender e buscar a minha face, de todo o seu coração, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Ou seja, qualquer palavra que eu venha dizer como profeta de Deus, que tenho certeza que sou, ela pode ser mudada se o povo clamar. Se há um clamor, se há um grande clamor, pode ser mudada. Pode ser mudada se o povo clamar. Qualquer sentença pode ser mudada se o povo clamar. Se o povo chorar e se humilhar, a palavra de Deus diz que Deus não suporta o coração contrito e uma alma aquebrantada. Então, se o povo orar em território nacional brasileiro, Deus muda a história da situação. Eu sei que é muito bom amanhecer com vocês. É a primeira vez na vida que eu faço uma live de manhã. Você vê que horas são? São 8h34 da manhã. É a primeira vez na vida que eu faço uma live, mas eu tive um sonho. E o sonho que eu tive, eu quero que você compartilhe com mais 1000 pessoas. Nós estamos vivendo um momento decisivo em território nacional brasileiro. E um profeta da minha qualidade não entraria aqui 8 horas da manhã, 8h35 agora, no dia 30 de 8 de 2024. Que nunca entrei em 1 ano e 8 meses que faço live. Nunca entrei. E só entro porque nós estamos vivendo um dia decisivo. Eu sinto, como profeta de Deus, eu sinto isso da qual há 5 meses eu venho dizendo: prepare-se para o dia da decisão. Esse dia da decisão, autoridades poderão querer, olha só a revelação, autoridades poderão querer sentar numa mesa de negociação para ter paz. Vamos ver que o diálogo dessa vez não vai resolver. O diálogo dessa vez não vai resolver. Porque Deus colocou o Espírito. Lembra que eu disse há um mês atrás que todas as pessoas de países, sendo presidentes, ditadores, generais, quem quer que seja, que se unir ao Brasil para fazer alguma coisa que Deus não quer que seja feita, maliciosamente ou alguma coisa escondida, essas pessoas iriam romper com o Brasil, podia ser o melhor amigo. Eu vou falar mais uma vez bem forte. Não adianta tentar. O espírito de inimizade está mais forte do que há 2 meses atrás. Esse espírito de inimizade pode pegar a China, pode pegar a Rússia, qualquer país. Ontem teve uma assinatura de um acordo, não sei de quê, com o Vietnã. É um país altamente comunista. Vietnã, se não se acabou, vai se acabar agora. Tudo que aconteceu de guerra no Vietnã foi por qualquer país. Isso é uma ordem de Deus. Quem pode contra a ordem de Deus? Bem, se as palavras que saem da minha boca, ela não tem nenhum poder no reino espiritual, então ninguém deve se preocupar, porque não vai acontecer. Mas se as palavras que saem da minha boca têm poder no reino espiritual e vem de Deus, qualquer rei ou presidente, mundialmente falando, deve se preocupar, porque vai acontecer. E Deus está mandando dizer algo poderoso. Nenhum país vai conseguir ficar ao lado do território nacional brasileiro. Os que ficarem por último, grava isso aí, os que ficarem por último, na hora do na hora do mesmo, sabe, da decisão, esses na última hora irão sair. Na última hora, esses irão sair. Isso é algo que está acontecendo, não é algo que vai acontecer, já está acontecendo o que foi dito há 2 meses atrás. Eu tive um sonho hoje. E eu sonhei claramente e acordei assustado. Por isso, eu fui dormir 4 da madrugada, como sempre. Era impossível estar aqui 8h34, que agora são 8h40. Era impossível do dia 30 de 8 de 2024. É impossível.
mas eu estava tão incomodado que eu vim aqui. Eu quero ser o primeiro jornal. Eu quero ser a primeira informação. Eu quero ser, antes de qualquer meio de notícia em território nacional brasileiro divulgar, eu quero ser primeiro. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E vocês, que são meus seguidores, têm o privilégio, porque Deus fala com vocês primeiro. Eu tive um sonho, e eu sonhei com o céu. O céu estava cinzento, mas era um cinzento que era difícil poder olhar o céu cinzento e ver aquele céu cinzento de uma cor cinzenta que eu nunca vi. Eu nunca vi uma cor cinzenta daquela. Isso era bem visível aos meus olhos. Eu observava e eu via o céu cinzento. Deixa a tua curtida aí, por gentileza. Deixa a tua curtida. Porque quando você curte, outras pessoas vão ser notificadas. Então é importante todas as vezes que você entrar, deixar a sua curtida. E seja abençoado. Para que outras pessoas sejam notificadas, tá bom? Eu espero 500 pessoas agora curtirem uma só vez. E receber a sua bênção se eu sou profeta na terra. Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu sonhei com um céu cinzento. E esse céu estava cinzento de uma maneira que eu nunca vi um céu cinzento daquele. E quando fui dormir às 4, quando deu 7h30, o Senhor disse: acorda, Reginaldo. Acorda, Reginaldo. E vai fazer uma live. Eu digo: Senhor, acorda e vai fazer uma live e conta o teu sonho. Então, eu vim aqui, abri o computador para contar o sonho. Isso é quase impossível numa hora dessa. Tá? E o sonho, o céu estava cinzento demais. Mas o céu estava cinzento demais sobre a cidade de Brasília. Brasília. Eu olhava o céu de Brasília e eu contemplava o céu de Brasília cinzento demais. Eu continuava olhando para aquela visão, como eu estou olhando aqui para a tela do computador, e me parece que eu estou vendo novamente aquela visão. Novamente eu estou contemplando aquela visão. O céu muito cinzento, mas era um cinzento da qual eu nunca tinha visto antes. Isso ofuscava os meus olhos. E o Senhor dizia: sobre Brasília. Eu vi os 3 poderes de Brasília, os 3 poderes constituídos em Brasília. E sobre esses 3 poderes, Pará iria estacionava, né? Estacionava sobre esses 3 poderes, cada um deles uma nuvem. E essa nuvem estava muito carregada. Muito carregada. Era como se fosse 2 em 1. A que estava embaixo estava escura, nuvem preta, uma nuvem preta muito escura. A que estava em cima, justamente, era a nuvem cinzenta. Muito cinzenta. E pairava sobre os 3 poderes constituídos da República. E eu olhava aquilo e Deus dizia: olha, porque você vai contar esse sonho quando acordar. Era real demais, eu sentia a presença de Deus nesse sonho. E aí o céu estava todo cinzento ao redor de Brasília. É como se o céu caísse sobre Brasília. Era como se o céu caísse sobre Brasília. Lógico que o céu não vai cair. Eu estou falando da parte espiritual. Essa parte da nuvem cinzenta me deixou alerta. E essa parte dessas 2 nuvens, aqui a escura, a preta, e em cima a cinzenta. Só que ao redor de todo o território de Brasília estava cinzento demais o céu. E pairava sobre os 3 poderes. Os 3 poderes, a partir de hoje, pelo sonho, e eu vi Deus dizendo: os 3 poderes, a partir de hoje, vai entrar na minha agenda, Reginaldo. E eu dizia: na agenda do Senhor? Na minha agenda. Lembra que quando eu usei você para dizer sobre alguns líderes que iriam cair em território internacional, seja presidente, ditador, generais, eu não fiz? Fez. Lembra quando eu usei você numa quinta-feira, dia 11,
né, 11/7, se não me salva a memória, para dizer sobre os tiros que você fez sobre Donald Trump, e você pediu oração até o dia 13, meia-noite, e no dia 13 aconteceu os tiros, lembra que as pessoas perguntavam a você por que as coisas que você via em outras nações não aconteciam aqui no Brasil? Lembro, com as autoridades, ou etc., né? Porque não é da maneira que eles querem, é da maneira que eu quero. Mas agora, esses 3 poderes estão na minha agenda, e agora eu deixo com grande justiça. Não se pode reverter. O Senhor me disse algo tão forte que nesta hora eu senti o meu corpo arrupiar, como diz aqui, né? Fiquei assim, os poros. E o Senhor diz: não se pode reverter o que eu vou fazer. Nem por oração, nem por feitiço, nem por bruxaria, nem por magia negra. Nada espiritual pode reverter, porque é um decreto do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É um decreto. E será decisivo. Quanto mais acocho tiver, muito mais irá se acochar. Quanto mais acocho tiver, muito mais irá se acochar. E diga uma palavra para Brasília. E esta é a palavra que Deus disse para Brasília, que está aqui. Me dê um minuto, que está aqui. Preste bem atenção à palavra que Deus deu. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros. Mas nós confiamos no nosso Senhor. Salmo de número 20. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns se encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamamos. Salmo de número 20, versículo de número 7, é a palavra de Deus. Uns confiam em carros para Brasília e outros confiam em cavaleiros. Não importa em quem estejam confiando. Isso aqui é um sonho que eu estou relatando, e sou um homem de sonhos, e a minha live tudo é de sonho e profético. E Deus manda dar um recado para Brasília e para todas as autoridades. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso em 1 ano e 8 meses. Mas o Senhor diz: levanta, diz o céu cinzento sobre o território de Brasília, as nuvens sobre os 3 poderes, as duas, a negra, preta, escura, e a cinzenta por cima, mas todo o céu em volta do território de Brasília, cinzenta. E a palavra que eu estou dizendo nesse exato momento, para que você relate na live que você vai fazer agora, está no livro de Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Um encurva-se e cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, Rei, quando nós clamamos. Essa é a palavra para todas as autoridades. Todas as autoridades. Vocês não irão ter querer. Aquilo que está programado na agenda do céu vai acontecer, porque o que o céu decreta, a terra não anula. Eu sou um homem que tem sonhos, e apenas venho contar os sonhos que eu tenho. Assim como José sonhou, eu também sonho. E Deus mandava falar para cada um de vocês este sonho. E essas 2 nuvens, a escura que é a negra e a cinzenta por cima, sobre os 3 poderes constituídos. Bem-aventurado aquele que tem fome e tem sede de justiça, pois eles serão saciados. Um dia em uma live eu quero perguntar, quem lembra?
Eu disse, vocês estão prontos? Está com 30 dias no máximo. Não está com isso, não. Vocês estão prontos para a hora do confronto? Vocês estão prontos? Quem se lembra disso, diga eu. O Senhor manda perguntar para vocês, vocês estão preparados? Porque não há mais possibilidade de se reverter. Mesmo que se sentem para dizer, vamos colocar um ponto final e vamos negociar. O Senhor diz, não tem negócio. Mesmo que o presidente do Congresso, que o presidente do Senado diga, vamos negociar, não vai haver negócio. Quando Deus diz, até as bestas feras da terra obedecem. Se Deus der ordem aos corações para parar, aquele que soprou fôlego de vida, os corações param. Entendam que não existe defesa contra o poder de Deus. Não existe defesa. E não há como voltar atrás. Isso não. Prepare-se. E lembre-se do sonho do céu cinzento, do território nacional brasileiro. É preciso que nós possamos estar aqui, alertas, vigilantes e em oração. Esse é o dever do cristão. Orando pelo território nacional brasileiro. Porque isso tem tudo a ver com a tua casa. Isso tem tudo a ver com a tua família, com os teus netos, com os teus bisnetos. Não leve isso simplesmente como qualquer coisa. E você vê que nos últimos 2 semanas, ou 3, eu estou falando sobre Brasil. Passei um mês falando sobre os Estados Unidos. Eu estou falando sobre Brasil. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.